Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Saudações. Saudações. No consignado a todos vós, no consignado a todos nós. E saudações também para todos os seres que aqui estão. E de que são uma multiplicidade de seres. De que facultam existencialmente a natureza humana e espiritual, e de que aqui estão apenas invisíveis aos vossos olhos, porque temos os olhos carnais desta terra e perdemos os olhos daqueles que podem notar e saber deste invisível, que porventura serão todos vós encarnados desta terra muito em breve, e que este breve seja muito longo, para que todas as peripécias deste mundo e daquilo que possamos congratular todas essas peripécias nesse mundo, nos façam revelados do que significa caminhar nesta orbe, nas circunstâncias dessa orbe, encontrando toda a majestosa e imponente, selvagem natureza, que tanto o homem como todos os seres da natureza humana e espiritual encarnados faziam o possível para domá-la. Mas a natureza intrínseca, interior, nunca será domada, não será domesticada. Porventura, por algum tempo, na idade do tempo de todo, que todos possam conhecer, algumas centenas, algumas milhares, alguns milhões, estará superposta outra vez, de uma maneira, com uma inteligência maior o queiram, e de que possam saber desta fragrância. Saudações, filhos desta vida. Saudações a estes filhos desta vida encarnados, saudações a todos os filhos desta vida desencarnados, saudações a todos nós, filhos desta vida de um modo ou de outro, já que, querendo ou não querendo, somos da partitura existencial, todos vós, existenciais. Quando pensamos, quando tratamos persistentemente daquilo que em fundamento somos, em primeiríssimo lugar, existenciais, de algo que nos sustenta para estar existenciais. E que este, em primeiríssimo lugar, podemos tratar com todos vós assim. Podereis pensar agora, do que tratamos agora, do que é estar e ser existencial. Poderiam recobrar para todos vós, no que possam pensar, sentir, elaborar, notar todos esses verbos ao mesmo tempo, do que é estar existenciais. Se isto é tão difícil, porque quando elaboramos, sentimos a nós mesmos como sempre foi. E toda aparência que tem, por tudo que podemos pensar, sentir, elaborar, não está no núcleo da existencialidade, como sendo em fundamento existenciais. Somos tantas coisas, uma multiplicidade de circunstâncias, uma multiplicidade de atendimentos, uma multiplicidade de atenções que derivam que existenciais. O atinente à existencial não está em nosso dicionário particular de tudo que entendemos de nós. Somos tudo, menos o fundamento existencial,
já que existencial significa a apólice mais simples possível daquilo que podemos saber dela, porque simplesmente por ser e estar existenciais. Isto significa muito, filhos desta vida, todos vós. Esta simplicidade, este simples significa muito. Se somos derivados de tantas circunstâncias particulares, pessoais, como entendemos, e de todas as circunstâncias particulares e circunstâncias, redundante a todos os seres que estão em volta, em circunstâncias particulares e circunstanciais, e de que jamais possamos saber a nossa existencialidade simples, ser e estar existencial. Como é difícil. É tão difícil e tão longínquo. Então, como podemos dizer que somos da natureza humana espiritual? Quão difícil, dentro de tudo que somos, os predicados que somos, em todas as circunstâncias, e tudo que deriva das circunstâncias, uma multiplicidade imensa de que fundamentalmente somos da natureza humana espiritual, que quer dizer que um olhando para o outro, solitariamente ou numa comunidade, ou no modo de muitos e milhares de seres, todos podemos saber que é da natureza humana e espiritual, e todos sabem exatamente que todos vós são da natureza espiritual. Um ser humano, como tratam. Mas isso está muito, muito longe, muitíssimo longe de todos os nossos apetites, do que entendemos de nós. Mas tão longe que esta simples natureza simples é impossível de alcançar. Então notem entre todos nós aqui. Então se tratamos que o primeiro grandíssimo fundamento é estar e ser existencial, e de que em primeiríssimo lugar, antes de existencial, no proveniente do existencial, tem algo que sustenta o existencial, já que não cabe a nós sustentá-lo, nem que queira ou não queira, ou descartá-lo, ou tomá-lo, ou feri-lo, ou pisá-lo, como queiram. Isto tem um grande significado maior de todos os significados que possam ter de vossas vidas. E de tudo que deriva do que possam sentar e pensar, e de tudo que prover ou desprover, ou por todos os intentos externos nesta grande vida lá fora, civilizatória, sois um elemento da natureza humana, espiritual, existencial, civilizatório. Civilizatório quer dizer que está numa velocidade temporal, onde todo este civilizatório se fez. E esta velocidade civilizatória que todos estão, e todos, em bilhões de seres, entre encarnados, desencarnados, indo, vindo, e tudo que é prover disto, existe uma velocidade, um poder, uma potência, uma velocidade. Quer dizer, então, que podemos ter uma revelação muito simples. Qualquer outra velocidade que não seja esta, não está ao alcance de sabermos, entendermos, tocá-los e tudo o mais. Isto é muito simples, não é? Quer dizer que este ser da natureza humana e espiritual que aqui se manifesta, estes seres que se manifestam, que estão numa velocidade a mais que não no plano encarnatório, e de que não tem visibilidade nenhuma neste plano, e que se houver uma potência a mais para aqui estar, ela é inexistente, porque só sabemos do que é existente por um tipo de potência e velocidade. Então se tem todos vós um aparelho elétrico, qualquer aparelho elétrico, que desencadeia, está escrito com precisão de que tamanho a potência necessária para que ele possa se estabelecer como aquele aparelho e atingir a sua função.
É muito simples para todos nós. E se por acaso a potência que adentra, ela atingir exatamente o que precisa, então, com precisão, este aparelho, uma multiplicidade de aparelhos terão sua função. Aliás, todos os aparelhos. Seja qual for a potência e de que modo vem esta potência. Isto é muito simples. E vamos dizer que esta potência que está vindo para este aparelho, ela está entrecortada ou utilizada para muitos aparelhos. Então, a entrada é uma potência exata, imensa. E depois, naquilo que se divide, a potência diminui, vai diminuindo um pouquinho para cada um aparelho. E aí nenhum aparelho tem a potência total para que exerça a possibilidade daquela função. Isto é simples. Pois assim somos todos nós. Somos um aparelho. E funcionamos na medida de uma potência. Se esta potência que adentra para nós entra para nós imensa, estiver subdividida, as nossas funções também estão subdivididas, o nosso alcance está subdividido, e o aparelho talvez trabalhe muito lentamente. Então isto é uma lei exata para tudo. Se por acaso a potência solar, que demora para nos atingir numa velocidade exata de 8 minutos, e por acaso esta potência de 8 minutos, até que atingir esta Terra, for fragmentada em outros elementos, e nos atinge com a metade desta potência, a civilização estará exterminada em poucos dias. Tudo exatamente. Se um feto está no útero e ele precisar de uma potência para que principalmente continue existencial, porque num instante poderá não estar existencial. E para que ele continue existencial, do tamanho da precisão, do intento que precisa para terminar seu ciclo, de uma potência enorme, sanguínea e todos os demais, que toda a ciência sabe muito bem, por relance, já que se não houver a potência de um gênero espiritual, não haverá a possibilidade disto. Mas isto não consta, porque não está na balança daquilo que todos os equipamentos possam trazer. Mas, enfim, se esta potência estiver subdividida, e se todo o sanguíneo estiver dividido por circunstâncias disto ou daquilo, de um atropelamento, seja do que for, ele não terá chance. E a totalidade dele não existirá. E se existir, dentro desta totalidade mínima, provavelmente faltará muito para a sua totalidade orgânica de caminhar por esta terra. Isto é simples. Então vamos dizer que no tocante a esta potência que vem para todos nós, numa potência gigantesca, ela de um modo ou de outro, em circunstâncias mil, ela é dividida, ela é subtraída. Primeiro, em primeiríssimo lugar, pela circunstância da encarnação, em uma multiplicidade de possibilidades, onde ela se esvai de nós, sempre entrelaçada no mundo, a potência divina está numa potência, tão potência, que todo equipamento com toda a potência que possa existir não vai poder qualificar apenas pelo seu efeito. Mas se o efeito é este, de que tamanho é esta potência que sustenta-nos? Então infinitamente que se tiver 4 trilhões de seres serão sustentados. Então existe algo que aqui estão assentados, e para estar assentados precisam estar sustentados o suficientes para ter equilíbrio, para ter direção, conhecimento, pensamento,
sentimento, tudo isso para poder sair de um lugar e simplesmente caminhar por aqui estar. E ter também o equilíbrio para sentar. E ter algo que sustenta a própria possibilidade de todos os movimentos que se sentam. E a capacidade que ainda temos de algo, de que por dentro de um desígnio orgânico ter um comando dele que é sustentado. Então é sustentado a superfície do cérebro, o interior do cérebro, do cerebelo e tudo o mais, sustentado de tal modo que o fundamento celular atômico disso é sustentado. Depois que acontece isso, tudo que podemos notar e abrir a cabeça é um cérebro como um de boi ou de porco mais proximamente, muito idêntico, poderá até ser frito. Tudo isto apenas para um caminho até aqui e dentro de um intento. Quer dizer que o intento é algo que está na natureza humana, espiritual, do verbo intentar. E o intento, ele é sustentado. E podemos, com o intento, sair de um lugar e ir para outro. E no intento até de sentar-se, ou levantar-se, ou ir-se, ou permanecer-se. E que tudo isto sustentado, na medida que tratamos disto, é para dizer que tamanho estamos esquecidos que somos sustentados. E que, se somos sustentados, vamos entender que algo nos sustenta, que o mundo nos sustenta, é isto. O mundo é sustentado. Os grãos são sustentados. Os animais são sustentados através dos grãos e assim por diante. Se isto tiver o primor de que, de tudo que entendemos, da qualidade inventiva que nós temos de nós mesmos, não cabe o fundamento mais principal. Se somos existenciais, é um milagre. Se somos da natureza humana e espiritual, é outro milagre. Se somos sustentados, é outro milagre. Sabe para onde fomos? Saímos de todos os milagres, fomos por uma inventividade que também é sustentada, como se tivéssemos cabeças duplas de uma pessoa deste mundo. E que por obséquio do destino, esta pessoa do mundo só se reconhece civilizatoriamente, porque se disser assim como sempre tratamos e vamos repetir, quem sois? Sois filhos do Domênico, da Domênica, sou residente geograficamente aqui, toda a minha pretensão e intenção, desde pequena, coletivamente era esta, que sois? E depois poderíeis estar até amanhecendo dizendo o que sois. De verdade, poderia dizer, em primeiríssimo lugar, sou existencial, sou sustentada, sou da natureza humana e espiritual. Sendo isso um milagre, tudo que advém disto poderá ser um milagre, ou absolutamente nada, o que nos convém de um modo ou de outro. Traga ar. Sim. Muitas vezes o ar é preciso, já que existe uma fricção na incorporação. E esta fricção na incorporação é um ar que faz refrigerar este aparelho, este organismo físico. E refrigerar é do verbo ar, é do verbo refrigerar, e que tem o intento de fazer movimentar o ar, que é um elemento ar, que recebemos de graça por bilhões de seres, todos os dias e todas as horas, como se fosse obrigação do ar nos atender. Então, nós fazemos assim, fazemos obrigatoriedade de tudo, que o sol nasça, que o sol venha,
o sol, e que ele nos atenda, de que o ar então seja mais limpo possível e refrigerado para que ele nos atenda, um elemento tão humilhantemente que se todos os seres desta terra, de imperadores ou não imperadores, seja o qual for, precisa deste elemento, se em alguns minutos não estará mais nem imperador e nem nada deste mundo como qualquer um de vós, e desta também e qualquer um. Então, se caminharmos por isso, aquilo que ficamos tão importantes vai diminuindo. Vai diminuindo. Mas ficamos muito importantes, muito importantes, não cabe nenhum fundamento. Não vale a potência que faz gerar, aliás, que potência que temos, que podemos realizar que faz gerar. Temos algo que nos sustenta e que sustenta todo o equivalente daquilo que nos faz o movimento e de tudo aquilo que nos faz iguais aqui, porque se eu trato do verbo pensar, todos pensam. Ninguém foi para o fundo do quintal fabricar o que pensa. E imediatamente não fabricaram o que pensa de vossos filhos ou vossos pais fabricaram o que pensam. Porque é da natureza humana e espiritual e ela recepciona a capacidade de pensar. Se tirar a capacidade de pensar, estaríamos de outro gênero que não seja a natureza humana e espiritual. Se tudo isto que nós tratamos, e fechar a porta e abrir o portão, tudo isto desaparece. E o que aparece? Aquilo que foi sustentado em nós, que nos fez do modo, de todas as avaliações que podemos ter, do que entendemos de nossa vida e de tudo. Quem sois? Sois da natureza humana e espiritual. Nesta orbe, num planeta que se chama Terra. E que para estar aqui encarnados neste planeta que se chama Terra, existiriam seres iluminados que fariam a corrente possível de estarmos aqui, senão não estaríamos. Se fosse por nós carrear a possibilidade de reencarnar, sabe, estaríamos, como diz todos nesta terra, no limbo. Então existe um prodígio, uma lei em ação que é sustentada. Por ela estão aqui cada um de vós e todos os trilhões que estão nesta terra, de que, porventura, entenderam do que quiseram entender, mas até não entenderam que são imortais, já que a mortalidade não é tratada como mortalidade. A mortalidade significa um aspecto da natureza humana e espiritual. Dentro de um entrar e sair da encarnação, dentro de um entrar no estado, dentro de um equipamento orgânico, para sair fora desse equipamento orgânico tão perfeito, que ele é sustentado pelo princípio e é sustentado para o fim. Muito intrigante é que depois disto, o que pudermos carregar, qualquer coisa, do que entendemos desta vida, não vai valer nada, é moeda morta. Então, na velocidade de encarnados, temos uma moeda viva, que seja da subsistência atávica deste mundo, reforçado por algo da inteligência que foi sustentada por nós, para que seja suficiente para significar qualquer produto. Então, temos um produto que pode significar qualquer produto pequeno no bolso. E que entendemos que a capacidade da potência deste algo minúsculo no bolso, que pode fazer possível ter em mãos qualquer algo que queiramos, significa meta humana. Então a meta humana está na potência. Então chegamos na potência outra vez. Na potência suficiente que possamos ter para armazenar nos bolsos algo que possa equivaler a qualquer produto desta terra.
até equivaler de podermos escravidar nossos semelhantes. Como queiramos, basta encher os bolsos. Então basta encher os bolsos deste grande mundo, temos a potência para ser grande nele, na medida que os nossos bolsos encham ou diminuem. Ou que fomos agraciados e já recrutamos recursos de um modo onde vamos poder fazer e utilizar recursos que já nos chegaram, de um modo que nem sabemos como chegaram, se estão limpos, sujos, imundos, ou se tem ali dentro uma carga de intenção, qual dela, pegamos e enfiamos no bolso. E ele formiga, e saímos formigando. Então voltamos à carga outra vez, à potência outra vez. Quer dizer, então, chegamos ao portal da edificação, da indicação deste portal. Tudo é muito claro e simples o que tratamos. Se algo na mortalidade, na capacidade da degradação orgânica, e na capacidade de degradação dentro de sua própria lei, ela começar a se degradar. Então quer dizer que a potência que sustenta começar a sustentar a degradação orgânica, e ela for acontecendo até a hora que aquilo que mortifica dentro da lei, a capacidade desse orgânico continuar orgânico, e na competência total dele, ele não vai existir mais potência ou não potência. Quem que muda isto? Quer dizer que a degradação significa que aquela potência que é dentro, um dos aspectos dele, que é o aspecto orgânico, ele se dispersa. O que acontece? Degrada-se. E o que acontece se degrada-se? Mortifica. Isto é simples. No indicador deste portal de edificação há uma coisa, um pórtico, que envereda quem tenta em algo muito incrível, vivificação. Ora, a vivificação está por todas as partes. Vivificação significa aquilo que é o intento máximo e possível de uma ordem onde a vivificação se acentua. Vivificação é a potência maior, mínima, para sustentar um instrumento. Para fazer valer, sustentar maximamente aquilo que possa degradar-se. E assim por diante. Então só existe este caso. Quer dizer que aquilo que mortifica, que o portal trata, diz respeito àquilo que possa mortificar algo que está muito fora do alcance da visibilidade de natureza humana e espiritual, mesmo científica, porque a potência esta que trata-se, a potência divina, e esta potência divina do que se trata, diz respeito a tudo que é possível da evolução do espírito, já que o espírito está ou dormente, ou pseudo-dormente, ou está por acordar de si mesmo. E dentro da evolução, dentro da progressão e de toda a evolução, significa tudo o que tratamos. A capacidade retentora divina, naquilo que recepcionamos de maior que é possível para nós, está no âmbito da fé. Ela é indiscutível, mas torna-se discutível, formalmente chega a ser indiscutível. Então a fé significa algo que não está na discrepância ou na capacidade da coordenação que temos de entendê-la disto ou daquilo para ser igual à fé. Então é uma entrada onde tão incrivelmente possa demonstrar o que tratamos. Então a fé, quando esta entrada da fé diz, bate em nossas costas constantemente, sois sustentado, sois filho.
e sustentada. Então, quando esta fé, ela é uma fé consignada diretamente à fonte, diz respeito que a potência máxima que podemos existir dentro disto significa que é a alavanca maior de todas as alavancas onde abrem-se outros olhos, que não sejam apenas carnais, e de que abrem todas as portas possíveis, já que existe uma potência para abri-las. Sem esta potência, menos, somos apenas carnais. Importantes porque fazemos parte civilizatória, apenas por isto. Esquecidos até da mortalidade, esquecidos de todos os fundamentos, somos importantes dentro de uma meta que criamos, ou que criaram para nós. Então este desígnio, isto que tratamos, que é tão simples, saibam, para o nosso mecanismo total funcionar e totalizar a obra do que significa nós todos nesta terra, ou depois dela, ou depois de muitas terras, vai valer a potência que está em totalidade ou subdividida. Todos os místicos que estiveram nesta terra edificaram isto. Se ela for dividida, subdividida, não havereis potência o suficiente para que esta fé que está associativa e torna-se um canal direto com o Criador e saibamos o retorno para casa, ir para a fonte. Se estamos no deserto, existe uma fonte só, uma seara só de água. Se perdermos ela, provavelmente o que vai acontecer? Mas isto é muito simples, é só não perdê-la. Mas se desviarmos dela, vamos ficar dependentes totalmente daqueles que não se desviaram dela e que carregam água e que podemos ser pedintes dela, porque desviamos nossa rota. E somos pedintes neste grande mundo. Imperadores, menos imperadores, a tudo que é possível nesta terra, pedintes do que tratamos. Se sabemos, se tivemos a revelação do fundamento, que é maior em tudo consignado que podemos ter, qualquer desígnio e qualificação que temos na nossa vida, não vamos perder a fonte e nem vamos virar mendigos, pedintes. É só isto que o portal da ficação pleiteia, o que significa a revelação. Peguei o caminho e saí fora da fonte. Estou perdido. Muito simples, não vai beber água e vai sucumbir. Isto é muito simples. Quer dizer que se um aparelho elétrico, se ajoelharmos para o aparelho elétrico, para que a fonte de que eu faça realizar a obra dele precise de uma potência, e ele vai, e orarmos muito, ele é uma equação exata. Se a potência exata para que ele possa movimentar-se é tal. Se for menos, não vai ser. Aí vamos vasculhar pelo telhado. Onde está a subdivisão desta potência? Aí podemos chegar lá e achar a subdivisão da potência, mas sabemos que é fio. Não é fio? Um condutor. Se muitos condutores atrelados de nós estão por todas as partes, mas nós não vemos os fios. Só vamos saber deste fio por intuição. Como vamos então? Então como vamos veicular esta potência menos que temos? E de que para na nossa totalidade funcione tudo o que precisa e que é de nosso direito,
como filho do Criador. E ficamos pela metade, pelo 1/3, com uma hélice que está bem lenta. Mas como muitos estão à volta com a hélice lenta, então a nossa vida é com hélice lenta, do nosso próximo é da nossa lenta. Daqueles que vêm através de nós também é uma hélice lenta. Está subdividida. Então, se um grande mestre, que possa saber da potência elétrica, e que essa potência elétrica estiver subdividida, muito simples, não vai caber mais do que 2, 1. Tire toda a divisão, ponha toda a potência suficiente aqui, e ele vai funcionar em totalidade. Não adianta rezar, nem chamar pelo Espírito Santo, nem para todas as Ave-Marias, não. Vai ter que encontrar onde divide isto. Mas se ele, deste invisível, está comum para todos, ele fica natural que seja assim. Tudo funciona por baixo, minimamente. É claro isto? Ah, mas não, isto só funciona para esta parte elétrica. Isto é demonstrado aqui dentro do fundamento, que tudo está entre vivificação e mortificação. Então saiba, o ser da natureza humana e espiritual já sem as impressões da carne, e leva muito, 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 para que desapareça todas as impressões da carne. Ele contém algo ainda, resíduos disto, de que mortifica a possibilidade de adentrar em outra velocidade. Sempre o mortificador e o vivificador. Quer dizer que o mortificador e o vivificador é, por excelência, o nosso teste, nosso grandíssimo teste. Fundamento deste teste, como mortais, como todos vós, imortais não são? Tens todo o tempo do mundo porque somos imortais. Seguramente não haverá amanhã nenhum estado de algo em desespero para essa hélice que é lenta. Nenhum. Então chama-se, a revelação é como aquele mestre elétrico diz, conduz até que tenham a revelação de que uma multiplicidade de fios diminui, subdividir a potência, não é suficiente para isso, simples. Mas não pode ser assim, não. Mas pode ser daquele jeito? Também não. Pode ser de outro jeito? Não. Revelação. E a revelação está num estado onde? Num calor insuportável, kármico, desta terra, onde é quase que insuficiente a vida. Se não estiver um desacelerador do calor, que vamos morrer, será que vamos ficar calmos? Ou vamos desesperadamente procurar os fios? Ficarmos calmos e vamos morrer todos desidratados. Vamos ficar calmos, todos desidratados. Quer dizer que quando há algo onde o sistema civilizatório não dá oportunidade, porque ele tem tudo em cada esquina. Tem até este aparelho, olha. Mas este aparelho tem uma potência para sustentar. Não tem. Mas se ele não tiver, vai esquentar este aparelho. E vai ter uma dificuldade para estes seres se expressarem aqui. Tanto que temos que cuidar deste aparelho. Por interesse, somos interesseiros, não somos? Quem não é? Então sejam interesseiros por aquilo que está entre fios e tudo. Não remédios, porque não vai funcionar. E tem uma lei exata para isso. Para isto funcionar, tem uma lei exata, absoluta. A lei reencarnatória é absoluta. O pós-encarnatório é absoluto. Quer dizer que o código que podemos entender desta vida é apenas civilizatório, porque podemos entender de tal modo que de qualquer modo viveremos nele, ou ficaremos mendigos dele.
ou escravizamos ele e colocamos com muito recurso abanadores para nós. Porque não há potência aqui, contratamos abanadores, abanem. Dia e noite, podemos pagá-lo. Potência. O que pagou o abanador? Potência dos bolsos. A potência, tire dos bolsos e contrate abanadores. Vai ficar muito com calor. Este é o fundamento de tudo. E todo o proveito que aqui estamos é apenas para tratar destes fundamentos que valerão para tudo, para retornar à fonte, o oásis, onde está a água original e de que é direito de todos. Que não precisamos ficar pedintes de alguém que achou a água. De qualquer modo possível. Então estamos falando de um tipo de retenção que significa aquilo que adentra para nós inexoravelmente para todos os seres que estão nesta terra para ser viventes, para ser da natureza humana e espiritual. É inexorável. E se estarmos aqui e temos uma revelação simples, sois mortais. Então tem algo que vem e apaga em nós o que significa estar mortais. Amanhã poderá não estar. Quer dizer que estará tudo resolvido. Não estará? Mas estará, sempre esteve. Estará, não estará? Se querem saber como é outra vida, o que significa estar desencarnados, numa multiplicidade de possibilidades feitas e realizadas pelo próprio ser da natureza humana e espiritual que a realizou, e montou impressões suficientes conjuntas para adentrar, fazer campos de vida, subcampos de vida, infra, máximo, grande, lá em cima de todos. E tudo valer algo, as impressões que temos. E as impressões que temos principais é o que entendemos desta vida, que não seja o fundamento. E será dia e noite, noite e dia. Então não precisam ir para uma universidade para saber, e nem precisam ler todos os livros deste mundo, porque os livros estão distantes. Depois de lá, existem o campo do pensamento, existe isto, existem as impressões, existe tudo isto. Existe o que é calcado para viver e sorver o que está vivo. E aquilo que está vivo, fazer o possível para continuar vivo, em qualquer lugar. Este é um lugar, porque seria outro lugar diferente. Apenas que estão encarnados. E que têm algo como encarnados. Encontrarão seu próximo de qualquer modo. Encontrarão aqueles que os odeiam de qualquer modo. Pois estarão na carne, no mesmo corpo, no mesmo olho, no mesmo ambiente, no mesmo ar. Encontrarão. Só que depois, o álibi de reencontro é outra lei. Como é outra lei que pode estar para este aparelho, de um modo que a energia, a potência dela modifique-se para outra potência, mais veloz, mais potente. Quer dizer que, por acaso, todos se reencontraram nesta terra, porque eram deste tamaninho. E de que a única coisa que poderia surgir quando eram bem pequenos, ter um instinto natural da ser da natureza humana e espiritual e buscar o seu alimento como da natureza humana e espiritual. Não ia procurar um Uber, ia procurar um seio, ia procurar um calor, como a natureza humana e espiritual precisaria encontrar o calor.
Isto foi de que modo? Instintivo. Instantaneamente já estava pensando, instantaneamente já estava balbuciando, instantaneamente já era bípede, instantaneamente, num instante imenso, já sabia com facilidade as regras de leitura e as regras da gramática do exercício desta língua portuguesa. Então, será que os magníficos pais construíram para isto, para este ser? Será que os magníficos pais de todos vós, vossos ancestrais, dos ancestrais, construíram para todos vós isto? Já estava pronto. Como um cão está pronto para ser cão, mas sois da natureza humana e espiritual. Quer dizer que ao alcance da obrigatoriedade kármica de um cão, como será que é? O que podemos estar revelados é assim. Se existe algo que está para nós, que está indolente, extremamente indolente, e tiver um aparelho deste que precisa estar acionado para refrigerar o ar que está incandescente, mas temos muita indolência disto, porque os fios estão subdivididos em cima do telhado. O que acontece? Nós acostumamos com o calor e dizemos para todos, acostumem-se com este calor. Alguns dias já estamos acostumados com ele. Mas se o calor for tão grande, a ponto de que esta indolência desapareça um pouco, subiremos onde precisa. Encontraremos todos os fios e acertaremos. Desligaremos aquilo que se esvai. E ele funcionará, refrigerará. Tudo nesta vida é idêntico. Se ficarmos mendigos desta grande civilização, ela nos dá tudo e tira tudo. Se perdermos a fonte, na esquina tem água. Se perdermos a capacidade instintiva da erva que nos cura, tem um local para comprar todo o medicamento possível. Ficamos mendigos. Se o imperador de todos os imperadores possíveis perder o lugar da fonte original, terá todas as fontes externas possíveis. Mas a fonte da vivificação desaparecerá. Estará com muitas chagas em desespero para manter-se como o grande imperador, seja em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer modo. E não adianta rezar, porque são leis exatas. Mas diz respeito a que todos nós, de um modo civilizatoriamente, precisamos nos dar as mãos, porque sozinhos não sobrevivemos. Então nos damos a mão o mais que possível, para que possamos sobreviver juntos, no máximo que possa. Ou como pedintes, ou como imperadores, ou como dignatários de si mesmo como poderosos, sendo que são sustentados. E pegam uma caixa de milagres, faz dela o que quiser e diz, isto é meu. Ou recebem de graça uma caixa grande de milagres, como todos nós recebemos do fundamento. O que nos tira as pernas para encontrar os fios que subdividem-se e não traz a potência para o equipamento que precisa ser exato, até aqueles que estão em vossos bolsos ou ali fora. Ou todos os equipamentos que estão ali fora, que os trouxeram até aqui. Veja como mesmo mendigos nos dão tudo, até os mecanismos.
Então, como poderemos alcançar a possibilidade do instinto de alcançar a fonte nova, a grande fonte da água, de que é dado para todos, e que é direito nosso absoluto até a eternidade? Como reencontrá-la? Nós a encontramos nas milhões de torneiras externas. O elemento. E como reencontrar tudo que subdivide-se desta fonte original, de que se espalha-se por todos os lados. O que tira as pernas para subirmos no telhado. O que tira de nós a capacidade do verbo imaginar, crer, entender, saber de que não é provável que esteja no telhado. Então, vamos rezar. Entre mortificação e vivificação, é todos os reinos, até onde a vivificação esteja absolutamente no reino da vivificação em totalidade. Mas até lá, mas o que mortifica mais é aquilo que sustenta e que vivifica, e de que é a grande alimento, o alimento do alimento, do alimento de todo alimento. Para seres contrários que sabem deste alimento em cada esquina, em cada lar, em cada movimento. Então, se estamos sem potência, podemos ser tão espertos e entendidos que entendemos que nós temos algum tipo de algo que está tirando nosso ânimo, que está tirando nossa bem-aventurança. Nossa, tem algo que dentro de mim que está tirando a minha bem-aventurança, me deixando em débito de algo, de uma dor inacreditável. Por que não levante e procure os fios que retiram o crédito? Não acredito nesses fios. Então não acreditem nesses fios que estão acima aqui, que fazem esta obra perfeita deste que refrigera. Não acredito nisto. Vão morrer queimados, pelados. E naquilo que já tratamos, quando chega aquilo que degrada, e aquilo degrada é aquilo que mortifica por direito e por lei, aquilo que já se faz rogado por isto. Isto está no orgânico, mas e as outras camadas que degrada, e de que aquilo que degrada é que daí traz o débito, não está apenas naquilo que é orgânico, que é muito claro porque isso é dito, somos mortais. Não está escondido de nós em nenhum instante nesta vida. Então existem mortificações em muitas camadas, em muitos campos, entre os campos. E entre todos os campos. E o débito, para podermos estar integralizado, é imenso. Desvia-se por todas as partes. Aí filhos desta vida vão tratar com Raquel e Sofia que aqui estão. Um congênese no leito da criação, de seres apropriados para estarem juntos e intensificarem-se um ao outro. E aqui estão se expressando de um modo que a visão não é da carne. Então, depois, será que nós temos 5, 6 visões? Depois desta temos outra, depois temos outra. Cada uma numa potência e numa velocidade. Se entendermos que só temos esta potência, vamos procurar os olhos da carne por todas as partes. Então existiu um tempo
na mesma qualidade deste tempo, nesta orbe, neste planeta, neste sistema solar, onde os seres tinham a visão natural de como encarnados e como desencarnados. Tratavam dos seres desencarnados com encarnados com tanta naturalidade, como tratam entre todos vós. Então a expressão, aquilo que poderia vir e tratar do que significa ou estar desencarnado ou encarnado, significava só da impressão e da estadia na carne, depois que precisaria da impressão da carne como teste imenso dentro de sua sensibilidade, dentro de seu instinto. E era muito comum e natural também, nos tempos posteriores, como deste acontecimento de um ser da natureza humana espiritual desencarnado e se expressar como nos silvícolas, muito naturalmente, tão natural como é tão natural tratar de todos os elementos, estar grato por eles elementos, grato pelo instinto de que outro ser espiritual achou uma erva necessária que está lá naquela distância, naquele lugar, e ele diz, caminhe para lá que vai estar aquela erva que precisam. A fonte. Então não estava na esquina. Nem eram miseráveis. Nem poderiam saber o que é ser miseráveis. E também não sabiam o que seria algum recurso que pudesse pagar para abanadores quando estiverem aquecidos. Também não. Estavam lúcidos e acordados. Isto está desaparecido. Então tudo que não é lúcido, tudo que é absolutamente escravo, dependente, quer os fazer assim, de todos os modos. Principalmente levar um aparelho que precisa de potência. De uma potência que é qualificada dentro da invenção humana que trouxe para esta terra. E de que ele vai precisar dela. Depois ele vai precisar de outro dela, de outro dele, de outro daquilo. Aí quando estiver muito longe da fonte, vão trazer para este lugar, e está vendo naquela esquina, ali vende não uma erva, ali vende aquilo, mas precisa ganhar. Então, será que a gente pode escravizá-lo aqui para trabalhar? Precisa ganhar, mas na outra esquina existe qualquer alimento que queira. Então, na Gênese, quando todos nós viemos para esta terra, trazidos de outras partes, estaríamos qualificados da maior insensibilidade possível, esganados de si mesmos já totalmente, e de que viemos para esta terra para purgar algo e integralizar algo. Então somos de uma característica que saímos do milagre e fazemos do milagre que é sustentado o que entendemos nesta vida por todos os cantos desta terra. Somos aliciados no tempo, aliciados por nossos ancestrais e fazemos como réplica, como ancestrais que seremos para nós outros seres que estão nesta terra. Aliciamos a qualidade do que significa este associativo e de que enche os seus bolsos de dinheiro o máximo que possível e rápido. Então saiba, se quiserem tratar algo para vossos sucessores nesta terra, primeiro diz, quem sois? Eu sou seu filho, filho de não. Primeiríssimo lugar, sou essencial. Não foi este pai que o fez. E naquilo possível que este pai o fez organicamente, ele foi sustentado para tal, porque não tinha uma casinha no fundo para fazer nenhum encantamento, nenhum pródigo de tudo que seja possível.
primeiríssimo lugar. Mas sempre, desde assim. Sabe por quê? Se for capaz, então, de ir lá no fundo e prodigalizar isto, de que disto e tudo isto, então valerá. Mas não. Este Pai não está fazendo vossos ossos crescer, não está fazendo a capacidade de ter a capacidade de pensar, de sentir, de saber, de copular, e de saber diretamente o que significa isto. Isto é digno, mas não está mais no proveito de todos nós tratar disto. Estamos esquecidos do fundamento, mas o proveito daqui estarmos é que tenho a revelação. Estava indo para a fonte original, fui distraído, estava com o meu camelo, fui distraído e saí, e fui por outras rotas, e reencontrei todos os outros seres, e ainda bem que alguns tinham o sustento e foi trazido. E aí, por algo assim, estou sobrevivendo, no reencontro de bolsas de água, desta fonte que vão trazendo. Então esta revelação, a revelação é apenas isto. A revelação é uma humildade tão imensa, que toda superioridade nossa, nós nem sabemos o que fazemos dela. Porque nos distrai, nos extravia. Porque aquilo que podemos entender não vale nesse mundo. Vale. Entrecorte, entrecruse para ver. Então Raquel e Sofia são filhas de uma ordem e de que está nesta grande ordem. E todos que estão nesta ordem, de várias ordens, quando tem a visão, tem uma só. Se tiver distorcida, ainda não chegou. E a visão desse portal de edificação é esta que tratamos, absolutamente esta, em totalidade, nem o discurso ao contrário, são de uma ordem tão antiga e tão antiga, tão antiga, dos primórdios desta terra, que conhece todos os fundamentos do intercruzamento dos seres. E para onde aquilo que dá um peso imenso para baixo, e aquilo que tira o peso para cima, e dos seres que o realizam, e das falanges que o realizam, e dos senhores que o realizam, por escolha, por primazia de escolha. Então, tudo que podemos tratar, primeiro nós temos a revelação que estamos neste mundo gigantesco. Não estamos num mundo civilizatório que podemos escolher se andamos na Terra ou se andamos fora da Terra. Tudo está abaixo da Terra, acima da Terra, entre meio à Terra. E todos aqueles que puderem tirar, vão tirar implacavelmente. E vão sugar. Sempre damos um exemplo muito simples. Existe um morcego que se alimenta de sangue. Isto tem um nome. Este morcego, ele tem a capacidade de anestesiar o lugar onde ele vai subtrair o sangue de animais, principalmente de equinos. Entrelaçam-se, insensibilizam e chupam o sangue e se alimentam daquilo. É assim que são os grandes morcegos. Insensibilizam e sugam. Insensibilizam e sugam. Quando insensibilizados, nós podemos traçar qualquer plano desta terra, só que não funciona. Então, do que fazemos parte deste pórtico, e do que fazemos parte de uma cadeia, de uma falange antiquíssima, de uma ancestral, que surgiu de um ponto tão rápido nesta terra, muito, muito simples e rápido, e que todo este mundo associativo já está tomando conta de tudo, e fazendo desta ordem um folclore,
um folclore muito lindo. Então a Umbanda, por algo e por algum destino, surgiu há muitíssimo tempo, pouquíssimo tempo do tempo, deste tempo que conheceis nesta terra. De um modo ancestral, desenvolvendo a possibilidade da ancestralidade mais pura possível e dos fundamentos mais puros possíveis. A capacidade associativa é tão grande que a fez um palco. E todos vão naquele palco para ter os pedidos mais sui generis do mundo. Quer dizer que surgem, num traçado possível dentro da incorporação ou de encarnar esta possibilidade de expressão. E depois tudo isto torna-se um grande palco, porque não há o que este mundo associativo não faça, de que possa desmerecer a verdade, o fundamento, o princípio. Sempre temos a dizer que é de grande agradabilidade nós estarmos expressando de um modo de fundamento, de muitos modos que todos possam trazer, e dizem, sejam o mais simples possíveis. Nós estamos tentando o mais simples possível, que está à mão em todas as partes, em todos os cantos, de todos os modos. Se não conseguimos falar do fundamento, é porque nos afastamos da fonte. Então tem uma revelação, nossa. Me afastei tanto do fundamento e da fonte original, que tratar de uma fonte original neste grande mundo parece que me tornei um imbecil. Existe um empréstimo para todos nós aqui, desta potência divina, desta irradiação divina, de que quando potencializada, podemos ver seus efeitos, já que nunca podemos ver o sustentador, sempre vemos os efeitos. Então olha a todas vós, olha os efeitos do que sustento, aí está, que querem mais. E está sustentando aqui também. E nesta retenção maior que nós estamos aqui, um empurrãozinho bem pequeno, um pouquinho mais de retenção. E se o que vale aqui é sermos existenciais, então esses existenciais que todos nós somos têm um valor milagroso. Se sairmos dele, não há milagre. Há pessoas. Olha, ali está uma pessoa, ali está outra pessoa, aqui está uma pessoa, olha, aqui está outra, ali está outra, ali está outra, ali também está outra. Ou encontramos origem, encontramos pessoas. Pessoas é um equipamento associado completamente neste grande mundo. Não funciona sozinho. Tendo a revelação disso, temos o nosso caminho de volta. De outra forma, vamos nos realizar nisto, neste grande mundo. Só que, infelizmente, sois o quê? Mortais. Então existe algo, já bem conhecido de todos que aqui já estiveram, e daqueles que por acaso nunca estiveram, estamos tratando de algo tão simples, que poderá sempre ser assim, por muitos que aqui estejam e por muitos que aqui estão chegando. Mas por muitos que aqui esteve
E que ainda este fundamento, e ainda não ser o rigor máximo de suas vidas, significa que tamanho, meu Deus, Olorum, de todos os senhores desta vida e de todos os orixás possíveis. E disto que traz este portal de edificação, indica apenas algo da capacidade possível para todos vós, porque não fomos criados inferiores ou superiores, fomos criados de acordo com irradiações, por isto cada modo de irradiação tem sua têmpera. E nenhuma têmpera é maior do que outra têmpera. Tem seres da esquerda, seres da direita, todos é de uma têmpera, cada um de uma têmpera, mas nenhum maior que o outro no fundamento. Mas no exercício da loucura humana, as diferenças se fazem. Quando na revelação, quando em cima do camelo teve uma revelação que teve, por acaso, dentro de uma distração imensa, e saiu fora da rota do oásis. O desespero é tão grande, porque não quer ficar tomando água por emprestado em qualquer canto, quer tomar água da fonte. E da fonte dentro da lei é direito de todos, porque é a fonte. É a fonte que sustenta tudo. E diz para o camelo, vamos ter um desespero nisso, precisamos encontrar isso. Aí ele recorda do verbo recordar, lá dentro do âmago do seu ser, o que o embaraçou, o que o distraiu, e de que ele aceitou a distração, abraçou a distração, beijou a distração, e disse, distração, eu amo você, distração, como eu amo você. E tudo isto foi revelado. E quando isto foi revelado, existem seres espirituais que atuam. Se tiver um pouquinho de ímpeto, ele multiplica. E se multiplicado e multiplicado, algo traz dentro do instinto de que ele recorda de muitas vidas que seguindo aquela estrela, ele vai retornar à fonte e segue a estrela. Passa sede, passa fome, faz tudo o que é possível e vai retornando à fonte. Então lá onde tudo que tratamos, se apenas ele ajoelhasse e rezasse, por Deus Nossa Senhora, por todos os orixás, todos os séculos, não era o intento original. Ele orar por quê? E orar para achar a água mais perto possível. E no que diz respeito a esse ser, quando a rota estava certa, e no desembaraço dentro de um ímpeto imenso, de todas as distrações possíveis, com ímpeto de tal modo que jamais poderia ser tão imbecil, tão absolutamente imbecil, importante, arrogante, e de que sustentou aquilo durante quase em totalidade de sua vida. E fez daquilo sua história, sem repugnância, até que a repugnância chega e multiplica-se por 1000. Então ele desce do camelo, e está em vômitos, em desespero. E o camelo fica aguardando aquele cheiro mau que sai por tudo aquilo. E ele pega o camelo e segue em frente da estrela. E chega um ponto onde acontece algo. Surge à sua frente uma passagem. Isso quer dizer que esta passagem sempre surge quando existe uma totalidade deste ser onde diz respeito à potência suficiente de que perdeu-se no caminho da distração da fonte original
e de que a intenção máxima desta fonte original era maior do que tudo nesta terra, então surge uma passagem, e nesta passagem, incorruptível, de uma tecnologia tão imensa, de que as digitais dele, dos pés até a cabeça, e de outros corpos para dentro, diz que é a totalidade dele. E ela abre uma porta. E esta porta, no interior desta porta tem uma velocidade indescritível, além de todas as fronteiras de que o encarnado possa saber. E ela tem um impulso, quer dizer, que puxa para dentro e ele vai para dentro. Depois daquela velocidade mais é indescritível, mas do descritível, este ser do camelo, ele fala, posso trazer o camelo também? Ele diz, não, o camelo vai ter a sua trajetória. Valerá a vossa presença. Respeite a trajetória alheia, porque este camelo vai encontrar sua fonte. Basta que esteja livre. Livre. E neste impulso, sabe aonde fica aconchegado? Num estado, no espírito do descanso. Ora, podia ser tanto, poderia ser. No oásis bem-aventurado de todos aqueles, com tudo que é possível, de mais do que daquilo que nosso âmago precisa, o descanso. Ora, quando chega no descanso, ele tem a revelação máxima que nunca soube o que é descanso. Esteve extremamente cansado, imbecilmente cansado, de tanta histeria que mesmo de todas as alianças que a criou, e nesse descanso, em absoluto, nesta totalidade de descanso, já era suficiente naquela velocidade que não precisava de nenhuma paisagem, nenhuma manifestação, nenhum quesito exterior, apenas o descanso, em totalidade. Neste acontecimento deste descanso em totalidade, existe algo que surge, que brota como uma fonte em totalidade. A gratidão. Então saibam, antes de continuarmos como sempre, a gratidão está no inferno. Daquele maior lá do inferno, de que pede uma ferramenta para matar, escravizar 1000, e alguém atende, põe na mão dele e diz, grato, te atenderei também. Então a gratidão é uma entrada do ser da natureza humana e espiritual em todas as possibilidades existenciais que estejam. Então a gratidão e o descanso é de lacrimejar. Não precisa de paisagem, despaisagem, de nada. A fluência natural da proximidade da fonte original, só da proximidade da fonte original. Junto com isso, imediatamente surge algo. A oração. Isto quer dizer que a oração, que podemos falar que lá num lado exterior, vamos fazer a prática da oração. Explode a oração no lugar que adentra a oração. Quer dizer que a oração é pertinente a todo o sequencial de tudo que é possível da natureza humana e espiritual, de onde esteja. E de tal modo que a oração é a própria vida deste ser que andou no cabelo. Então, se essa oração é o fundamento que adentra em nós, quer dizer que somos o próprio oratório. Quer dizer que tirar o oratório de onde é original dele, do que diz respeito à nossa totalidade, e colocar externamente, porque externamente, como vivíamos externamente, precisaríamos orar externamente, em algum lugar lá fora. E no que diz respeito à oração, nesta
tríplice aliança, muito simples, que ninguém faz, ninguém conserta. Ela flui, ela nasce, é uma fonte que estava morta, sabe por quê? O que se faz nesta terra quando existe uma fonte? Enterramos a fonte, matamos todas as propriedades dela poder nascer, enterramos todos os arbóreos e todo o espírito, e enterramos todos, e fazemos desaparecer tudo. E a fonte, então, não surge, mas ela está latente. Tão latente, que se for propício, ela explode outra vez. Então, o que matou a fonte em nós? O que pedrejou a fonte? O que esmagou a fonte? O que esmagou o oxércio de nossa fonte? Então, nesta combinação e nesta oração, temos no interior deste portal de edificação, dentro de uma inteligência maior que diz, haverá 3 vertentes. Então, sempre seremos fiéis a isto. Então, não é que Raquel e Sofia entendeu que haveria de ter 3 vertentes. As 3 vertentes faz parte de um dínamo deste pórtico, e de que todas estas vertentes está para todos, que trataremos identicamente sempre. Isso quer dizer que não modificaremos no pressuposto de que podemos entender ou modificar 3 vertentes. 3 insurjões, 3 espíritos que surgem, 3 campos que possam estar como quiserem. A primeira vertente, para todos que estão aqui, há seres da natureza humana e espiritual, com que de um modo ou de outro encontraram-se. E no pródigo de encontrar-se teve uma combinação de radiação, de campos de vida, de tal modo que teve alguma premência de reencontrar. Então, como queremos muito que reencontrem todos os obsessores que temos, os emocionais mais doentios do mundo, de que eles possam estar aqui. Estarão aqueles que estão sadios, que já estão revelados tanto que possível, e de que reencontram cada um e vai dizer o quê? Então podemos colocar as nossas palmas da mão para cima, por estes seres, para cada um, não é um para todos. Ora, o que este ser poderá dizer para todos nós? Então isto é confidencial entre todos nós. O que poderão expressar por aquilo que possa sustentar vossa expressão para este ser que está aqui? Sustentado porque ele é existencial. Então poderão sentir como uma eletricidade mais sutil que possa ser nas palmas das mãos. Significa uma velocidade maior deste ser existencial, não esqueçam disto, que numa potência um pouco a mais traz a sensibilidade para podermos ter um pouco de eletricidade a mais e sabemos que temos uma conectividade com um ser invisível apenas.
ele vai ficar próximo. Vai ficar próximo. Até encerrarmos, vai ficar próximo para cada um. Temos uma vertente de tempo e uma vertente de poder. Dá sustento suficiente para isso que nos intermedia, senão ficaríamos horas assim aqui. A segunda vertente, os guias espirituais, como tratam. Sabe por quê? Porque se haver a possibilidade de toda esta progressão humana sem os guias espirituais, é como colocar cada um numa floresta e abandoná-los lá, até que desapareça a espécie e a possibilidade. Então estes guias estão num campo de vida, num campo de ação, que tem uma velocidade, um feitio combinado com todas as entradas possíveis da natureza humana e espiritual. E nesta combinação ele atende exatamente aqueles que nasceram nesta vertente desta possibilidade. Então nisto, podemos saber de algo. Quando entendemos um guia, precisamos esclarecer, tornar claro o que significa um guia. Um guia não é um desobsessor, não é um curador, não é um arrumador de emprego, não é um arrumador de namorado. Um guia por excelência, o papel dele é designado apenas de fazer caminhar à frente pelo destino que esteja qualquer um e que esteja fora de sua regência. Ele enquadra na regência e faz voltar pelo caminho original mais possível. Este é um guia. Então tem o imperador guia. Depois dele, numa hierarquia de guias gigantesca, até chegar a uma falange imensa de guias, já que há trilhões de seres nesta Terra. Então há guias que de verdade são chamados para quem se perde na floresta. Para que originalmente alguém que se perca emocionalmente de verdade, se perca. E ele é chamado, e ele indica o caminho, siga-me. Acontece que um guia, deste grande guia que tratamos aqui, que fará atravessar um campo de vida para outro campo de vida, de que trará o campo original de vida daquilo que foi, de que em distrações desceu uma escada, depois desceu outra escada, depois desceu outra escada. E ele tem que descer a escada para falar, suba, siga-me. Este guia sempre bate na omoplata esquerda. É algo de uma equação exata. Um guia bate na omoplata esquerda e diz, olha, estou aqui, siga-me. Uma grande maioria que está numa escada abaixo, duas, falou, nossa, mas eu fiz a minha vida aqui embaixo. Aqui está todos aqueles seres que eu amo. Está todos os seres, aquele que eu iniciei deste lugar embaixo. Posso levar tudo? O guia falou, pode levar apenas sua existencial. Aí, como por direito, podeis dizer, então me aguarde. E muitos estão aguardando por séculos. Todos são sábios suficientes agora para saber do que tratamos. Então, há seres para tudo. Daquilo que mortifica, daquilo que vivifica em todos os aspectos possíveis. E da terceira vertente, seres curadores. Apetite de curar. Seres da natureza humana e espiritual.
E esse apetite de curar é tão grande quanto todo o apetite que degrada a possibilidade que faz adoecer. Adoecer, adoecer organicamente. Adoecer na outra camada orgânica, etérica, e assim por diante. E ele pode se aprofundar até a última camada. Traz seus minerais, suas essências de todas as partes desta terra e de outras terras. E tem um indicativo para cada um, não tem? Se temos a capacidade do indicativo, então teremos a humildade suficiente que somos sustentados ainda para ter a capacidade do indicativo. De expressar pela escrita, ou como quiserem. Inexoravelmente serão atendidos na medida do possível. À medida que encontrem portas o suficiente para adentrar. Se não estivesse todas abertas, já estaríamos, então, de que modo? Só estamos aqui porque a maioria de nossas portas estão fechadas. No Estado de Direito, para todos vós aqui, poderão intentar, através do intentar rapidamente, beleza modo, encontrar o fio da onde intentou e o proveniente instantaneamente. Então intentem. Apenas saibam que para este intentar existem regras. É demasiadamente gratuito, como é demasiadamente gratuito para todos nós. E convenhamos, não podemos exigir que nos curem, que façam tudo por nós. Por vezes e muitas vezes num proibitivo imenso, porque querem curar. Então podem intentar, para seres que queiram intentar, fora da onde é a alçada máxima de ação desses seres, mas há outros que podem, mas aqui é o grande lugar onde está todas as possibilidades desses seres trabalharem. Notem que a eletricidade de vossas mãos aumentaram um pouquinho. Porque tudo por onde caminhamos eleva a potência, eleva a sensibilidade. E tendo sensibilidade, tudo pode acontecer. Vamos encostar as duas mãos e levá-la. Sempre algo de que traz aquilo que implica e este que implica, numa velocidade maior. É a consagração. Então saiba, numa velocidade maior, de qualquer feitio nesta terra, e principalmente que tem uma dignidade imensa, podemos consagrar. De outro modo, fazemos festa. Entre consagrar e fazer uma festa, a distância é muito grande. A consagração está num estado puro de intento e de que ele se faz. Então a consagração é natural. A consagração
de tudo aquilo que nos sustenta e sustentou todas as possibilidades de todas as ações aqui. A consagração é tão antiga quanto a natureza humana e espiritual. Sempre o feitio disto. Consagrar. Principalmente quando ficamos pequenos perante tudo que nos sustenta, que nos realiza, que nos faz. E de que realiza todas as leis possíveis, todas as possibilidades exatas, como tratamos. Aí ficamos pequenos e a consagração imensa. Há um tríplice feitio de ação. Numa consagração, de que no épico crístico trouxe entre seus discípulos, de modo maravilhoso, trouxe a ancestralidade, a antiguidade do que significa sempre, e do que significa a natureza humana, espiritual, e a relevância que tem isto perante o Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer dizer que isso, porventura, está em muitas partes desta terra. A validade disto está em tudo que tratamos. Pode abaixar as mãos. A grande oportunidade para todos é quando abrirem aquele portão, ou talvez antes. É a grande oportunidade. Salve, filhos e filhas.